Poucos eventos da indústria do entretenimento coreano tiveram um clima tão curioso, sensível e inesperadamente humano quanto o encontro recente entre Lee e Junho, Yoona e a família da atriz. Realizado durante uma coletiva especial organizada pela emissora para apresentar um novo projeto televisivo. O evento, inicialmente planejado como uma celebração descontraída, rapidamente se transformou em um dos tópicos mais comentados da semana após um momento inesperado de emoção protagonizado por Junho, e um questionamento aparentemente inocente de um jornalista que trouxe à tona o nome de Lee Chae-min, gerando surpresa imediata entre os fãs presentes. O ambiente no auditório era leve, caloroso e até familiar. Yoona estava radiante, sorrindo como sempre, e sua família se mostrava à vontade no palco, algo que raramente acontece em eventos públicos. Junho, convidado como presença especial devido à longa amizade e às repetidas colaborações com Yoona, ocupava uma das cadeiras de destaque, demonstrando um comportamento respeitoso e discreto. Tudo seguia dentro da naturalidade até que, durante uma conversa sobre o novo programa e sobre os artistas que inspiraram a produção, a mãe de Yoona tomou o microfone e fez um comentário que, em poucos segundos, mudou o clima do salão. Ela falou sobre como sempre admirou Junho desde os primeiros projetos que ele realizou ao lado da filha. Disse que o considerava não apenas um artista talentoso, mas um homem gentil, educado e extremamente dedicado. As palavras, ditas com sinceridade absoluta e em um tom calmo, tiveram um impacto imediato. As câmeras focaram em Junho, que tentava sorrir, mas seus olhos começaram a marejar lentamente, um momento raro, considerando sua imagem habitual de autodomínio e profissionalismo impecável. A plateia silenciou, e até Yoona virou-se surpresa para ele, tocando levemente sua mão como forma de apoio. Junho respirou fundo, mas era evidente que algo dentro dele havia sido tocado de forma profunda. Nos bastidores, há relatos de que o ator vinha enfrentando semanas intensas de pressão devido à quantidade de projetos anunciados e a constantes especulações sobre sua vida pessoal. Ouvir palavras tão calorosas, vindas de alguém que representava a base familiar de Yoona, pareceu desmontar as barreiras emocionais que ele costumava manter diante do público. O clima se transformou em uma mistura de emoção genuína e ternura. Fãs na plateia começaram a aplaudir, tentando aliviar um momento delicado. E foi exatamente nesse instante sensível que o evento tomou outro rumo. Um jornalista, tentando seguir o roteiro de perguntas previamente aprovado, levantou-se e questionou Yoona sobre os rumores que circulavam há algumas semanas afirmando que Lee Chae-min poderia integrar seu próximo drama. A pergunta, apesar de pertinente, surgiu no momento mais inesperado possível, logo após a emoção de Junho, e provocou uma reação imediata e involuntária do ator. Ao ouvir o nome de Chae-min, Junho ergueu o rosto rapidamente, parecendo tentar entender se o questionamento tinha algum contexto mais profundo. Não havia hostilidade, mas havia surpresa. Seu olhar, momentaneamente confuso, foi captado por diversas câmeras e celulares no auditório. Fãs começaram a sussurrar, comentar discretamente e a compartilhar vídeos em tempo real nas redes sociais. Enquanto isso, Yoona manteve o profissionalismo e respondeu com naturalidade que ainda não havia confirmação oficial sobre o elenco adicional do novo projeto, mas que admirava o trabalho de Chae-min. A resposta foi objetiva, sem espaço para interpretações maldosas. O problema é que, quando se trata de celebridades com grande apelo público, qualquer detalhe se torna pauta para análise. Os fãs notaram a mudança sutil na expressão de Junho, não necessariamente negativa, mas cheia de nuances. Alguns interpretaram como surpresa genuína, outros acharam engraçado o timing da pergunta, e houve até quem sugerisse que ele se sentiu desconfortável com a súbita transição de um momento íntimo para uma questão fria e profissional. Nas redes sociais, o clipe de Junho emocionado seguido pela pergunta sobre Chae-min viralizou de forma explosiva. Em minutos, hashtags começaram a aparecer, número Junho emocionado, número família da Yoona, número Chae-min no drama. A edição natural dos vídeos feitos por fãs,
trazendo o contraste entre as lágrimas discretas de junho e a inesperada menção ao nome de Lei Chaemin, contribuiu para intensificar o buzz. Embora tudo no evento tenha ocorrido de forma respeitosa, a combinação entre emoção genuína e surpresa pública criou um momento raro, quase cinematográfico, e despertou a curiosidade da mídia. Enquanto isso, no palco, Ioana tentou quebrar o clima tenso com um sorriso gentil, e até a mãe dela fez um comentário leve sobre como os jovens artistas sempre criam situações inesperadas. Junho, já recompondo-se, riu discretamente e fez questão de esclarecer que estava emocionado com as palavras da mãe de Ioana, e que seu momento de surpresa nada tinha a ver com a menção a Chaimin. Apesar da explicação natural, o público já estava completamente capturado pelo episódio, e a repercussão continuaria por muitas horas depois. O evento terminou de maneira cordial, com fotos oficiais, cumprimentos e agradecimentos. Mas o que deveria ter sido uma coletiva tranquila tornou-se um dos momentos mais discutidos da semana. A combinação entre emoção verdadeira, família, amizade e um nome inesperado, Lei Chaemin, formou um cenário perfeito para especulações, análises e discussões entre fãs. E algo ficou claro, é que não houve drama real entre os artistas, mas sim um raro instante em que emoções sinceras encontraram perguntas inesperadas. Para o público apaixonado por esses três nomes, isso já é o suficiente para movimentar manchetes, fóruns e redes sociais por dias. A repercussão do evento não demorou nem 30 minutos para tomar conta de todas as plataformas digitais. Assim que as primeiras gravações saíram das câmeras dos fãs presentes no local, o vídeo de Lei Junho com os olhos marejados, seguido pela pergunta inesperada sobre Lei Chaemin, começou a dominar a timeline do X, antigo Twitter, do Instagram e até do TikTok. Era um daqueles momentos espontâneos que o público reconhece imediatamente como material de alto impacto emocional, algo impossível de ensaiar, difícil de ignorar e perfeito para viralizar. Os maiores portais de entretenimento da Coreia foram rápidos. Em poucas horas, manchetes como Lei Junho se emociona ao ouvir elogios da mãe de Ioana e menção a Lei Chaemin causa reação curiosa de Junho em evento oficial já estavam na capa dos sites mais acessados. No entanto, foi a combinação desses dois acontecimentos, emoção genuína e surpresa súbita, que realmente acendeu o estopim para discussões mais profundas. Críticos de televisão e colunistas de cultura pop analisaram o momento sob diferentes perspectivas. Alguns destacaram o lado humano da situação, apontando que poucos artistas conseguem manter compostura absoluta em meio ao turbilhão de pressão profissional que enfrentam diariamente. Ver Junho chorar, mesmo que discretamente, foi interpretado como um sinal de exaustão emocional acumulada, algo que muitos especialistas consideram comum entre estrelas em ascensão acelerada. De certa forma, a reação do ator provocou empatia generalizada, até mesmo de quem não acompanhava sua carreira tão de perto. Ao mesmo tempo, o questionamento sobre Lei Chaemin, lançado por um jornalista no pior momento possível, se tornou uma espécie de catalisador. Não porque houvesse algum conflito real entre os artistas, mas porque a natureza súbita da menção, contrastando com a vulnerabilidade de Junho, um efeito narrativo instantâneo. Nos fóruns e nas comunidades de fãs, o trecho da pergunta foi reproduzido inúmeras vezes, sendo pausado, analisado e até ampliado em câmera lenta como se contivesse algum significado oculto. Fãs começaram a especular se Chaemin realmente estava envolvido no próximo drama de Ioana, ou se tudo não passava de rumores inflados. Outros procuraram entender se a reação de Junho indicava surpresa profissional ou algo mais pessoal. O público sabe que celebridades raramente revelam suas verdadeiras emoções em situações de imprensa, e por isso qualquer variação no olhar, um sorriso tímido ou um silêncio de meio segundo rapidamente se transforma em material para teorias. Enquanto isso,
A equipe de Iona agiu com rapidez para evitar que a situação fosse interpretada de maneira sensacionalista. Um representante oficial divulgou uma nota curta explicando que os rumores do elenco do novo drama ainda estavam sendo discutidos internamente e que não havia qualquer confirmação envolvendo nomes adicionais naquele momento. O comunicado também ressaltou que aquilo não tinha relação direta com a reação de junho, que se emocionara exclusivamente pelas palavras calorosas da mãe da atriz. A própria Iona, percebendo o crescimento da narrativa paralela envolvendo Chaemin, fez questão de reforçar em entrevista exclusiva para um portal conhecido que o clima nos bastidores foi tranquilo e muito respeitoso. Ela elogiou Chaemin como jovem talentoso e afirmou que Junho era alguém profundamente admirado pela família dela, tentando suavizar o impacto da viralização repentina. Apesar das tentativas de contenção, voltaria lógica esperar que os fãs simplesmente encerrassem o assunto. O fenômeno havia saído do controle. Em poucas horas, vídeos de edição rápida misturando as imagens do choro de Junho, o sorriso tímido de Iona e o nome de Chaemin ecoando no microfone do jornalista alcançaram milhões de visualizações. Canais de análise de celebridades começaram a criar teorias improváveis, enquanto influenciadores da Leo discutiam o triângulo inesperado que, na verdade, sequer existia. Paralelamente ao furacão digital, surgiram reações mais silenciosas e profundas. Os admiradores enviaram mensagens de apoio pela carga emocional que Junho havia demonstrado. Comentários como "ele precisava ouvir aquilo" ou "finalmente alguém reconhece o valor dele para além da carreira" tornaram-se comuns. A mãe de Iona, sem intenção prévia, acabou protagonizando uma das declarações mais aclamadas da noite, e sua fala foi replicada em vídeos legendados em vários idiomas. Do outro lado, o nome de Lee Chaemin também começou a ganhar destaque. O ator, que não estava presente no evento, viu sua equipe ser obrigada a se pronunciar para evitar interpretações equivocadas. A assessoria divulgou uma nota educada afirmando que Chaemin ficou surpreso ao saber que seu nome havia sido mencionado e que se sentia honrado, mas que não tinha qualquer vínculo confirmado com o projeto mencionado. O tom neutro e profissional ajudou a cortar eventuais mal-entendidos, e, ao mesmo tempo, aumentou ainda mais o interesse público. Ante toda a polêmica, Junho manteve silêncio público, como sempre faz quando a situação é sensível. Porém, pessoas próximas revelaram que ele ficou profundamente tocado tanto pelo carinho que recebeu da família de Iona quanto pelo apoio massivo dos fãs após o evento. Ao retornar para casa naquela noite, ele teria enviado uma mensagem privada a Iona agradecendo pela compreensão e dizendo que jamais esqueceria o que a mãe dela disse. Já Iona, sempre equilibrada, tentou conduzir o momento da forma mais madura possível. Em uma transmissão curta ao vivo, realizada no dia seguinte, a atriz afirmou que as emoções fazem parte da vida, que é bonito ver alguém ser verdadeiro diante de tantas câmeras. Ela ainda brincou com os fãs ao dizer que sua família às vezes fala mais do que devia, arrancando risos e dissipando parte da tensão criada pela viralização do vídeo. O que começou como um encontro profissional transformou-se, quase sem querer, numa narrativa sobre vulnerabilidade, família, mídia e a imprevisibilidade das interações ao vivo. Junho, Iona e Chaemin tornaram-se protagonistas de um dos episódios mais comentados da temporada, não por escândalos ou conflitos reais, mas por uma sucessão de momentos espontâneos que, juntos, formaram uma história irresistível para os olhos do público. E assim, enquanto o burburinho continuava a ecoar, ficava evidente que aquela noite não seria facilmente esquecida. A combinação de humanidade, emoção e surpresa criou um retrato raro do mundo das celebridades, um retrato que, mesmo sem intenção, disse muito mais do que qualquer texto preparado poderia